Olha, eu acho que o assunto importante aí, no plano internacional, ainda é esse problema, vamos dizer, dos e-mails descobertos por dois hackers e trouxeram à luz a vigarice, toda a montagem de falsas provas articulada por climatologistas de renome internacional para dar uma sustentação, só dizendo, científica a essa coisa do aquecimento global, e não só aquecimento global, mas a teoria das causas humanas do aquecimento global. É muito importante entender que esses cientistas que foram assim desmascarados não são cientistas quaisquer, mas são os principais autores do relatório do painel intergovernamental das Nações Unidas sobre a mudança climática, o IPCC. Este relatório do IPCC, por sua vez, é o fundamento principal dessa reunião em Copenhague, onde se pretende implantar um imposto mundial sob a alegação de combate ao aquecimento global. De modo que nós estamos, vocês devem se lembrar daquela emissão do Lord Christopher Monckton, que foi inclusive reproduzida ali no Mídia Sem Máscara, né, anunciando claramente que a implantação deste imposto global é já automaticamente a implantação de um governo mundial, porque não há imposto se você não tem meios de forçar o pagamento do imposto. Quer dizer, se não há um órgão policial para fiscalizar o pagamento do imposto, então o imposto não existe. Então, a implantação do imposto mundial já é automaticamente a criação de um poder mundial capaz de se impor a cidadãos de quaisquer países do mundo, forçando ao pagamento do imposto e se impor também, vamos dizer, a todos os governos. Ora, isso aí é a novidade, é a mutação mais revolucionária de todos os tempos. Porque a implantação do governo mundial não é só um crescimento do organismo estatal para o nível global. Você vê que uma das funções principais do governo é representar um povo perante outros povos. Quer dizer, você tem uma função de representação. Quer dizer, se não há um povo estrangeiro perante o qual você tenha de ser representado, a própria existência de governo se transforma, vamos dizer, num fenômeno meio estranho. Agora, o governo global, ele representa que nação? Não uma nação, nem essa, nem aquela, mas representa a humanidade. Ele representa perante quem? Perante extraterrestres? Só pode ser. Né? Quer dizer, não há um possível inimigo externo ou um possível aliado externo. Se não há relações exteriores, a própria noção de governo fica totalmente alterada. Porque desde que o mundo é mundo, as relações exteriores é uma das funções fundamentais, né, do governo. Quer dizer, o governo é o órgão que representa um povo perante outro, que o defende de outros povos, que o articula com outros povos por relações diplomáticas, comerciais, culturais, etc, etc. Muito bem. O governo mundial vai fazer isso perante quem? Tá certo? Então, é de se prever que essa coisa de extraterrestres daqui a pouco comece a ter alguma relevância política. É capaz de você. Muito em breve vocês ouvirão autoridades mundiais começarem a falar. Eu não estou brincando, não. Isso não é uma piada, isso é coisa séria. Estudos a esse respeito já vêm sendo desenvolvidos há 60 anos. Vocês dizendo que a própria ideia do aquecimento global, do perigo ecológico, isso surgiu de um estudo feito mais de 50 anos atrás. O governo americano e outras entidades juntaram lá um grupo de estudiosos e cientistas para investigar a questão: qual seria o substitutivo da guerra, possível substituto da guerra, como fator de unidade social. Ao longo de toda a história humana, o fator mais coesivo que existe, aquilo que mais facilmente junta um povo, é o conflito com outro povo. Né? Então, em uma situação de governo mundial, não há, evidentemente, mais guerra. Só a guerra desaparece e é substituída por operações policiais. Quer dizer, se o governo mundial tem que reprimir um povo que está saindo da linha, no seu entender, isso não é uma guerra, é uma simples operação
punitiva, né? É como o Império Mongol. Nós sabemos que o Império Mongol viveu em guerras, mas ele não chamava de guerras, ele chamava de expedições punitivas. Porque do ponto de vista do Império Mongol só havia duas regiões no mundo. E havia o Império Mongol e havia as regiões rebeladas. Isso é todo o resto do mundo. Então, o governo mongol não reconhecia outros governos. Só existiam, ele já era um governo mundial no seu próprio entender. Então, só havia o governo mongol e províncias rebeladas. Então, não havia guerra, evidentemente. É uma expedição policial, ou como eles chamavam, expedição punitiva. Agora, nós voltamos à mesma situação. Com o governo mundial, se um povo, por exemplo, se recusa a obedecer às normas do governo mundial, ele pode fazer, não uma guerra, mas uma operação punitiva. Mas a operação punitiva, ela, longe de poder ser um fator de coesão da sociedade, é um fator divisivo. Tá certo? Então, ficamos sem a guerra como um fator de coesão da sociedade. Então, reuniram esses cientistas, né, uns 200 mais ou menos, e eles publicaram um negócio que ficou conhecido como The Iron Mountain Report. Iron Mountain porque é o lugar onde eles se reuniam. Esse escrito circulou anonimamente até que o economista John Kenneth Galbraith, ele confessou que ele era um dos autores. Ele disse, não, eu estive lá, participei da reunião, eu sou um dos autores desse negócio. Não posso dizer o nome dos outros, mas se eles quiserem, eles podem fazer como eu e revelar que participaram disso. A conclusão do Iron Mountain Report é que havia dois possíveis fatores coesivos a que um governo mundial poderia apelar para criar um senso de unidade da população, né? Algo que unificasse toda a população num esforço comum. O primeiro era os extraterrestres, na hipótese de invasão de marcianos. Quer dizer, se a Terra fosse invadida, naturalmente a humanidade, né, se uniria para combatê-los. Né? Como os extraterrestres não parecem estar com muita pressa de fazer isso, né, de invadir o planeta Terra, então sobrava o plano B. O que era o plano B? Alguma grande catástrofe natural de proporções planetárias. Então o que foi sugerido aí foi exatamente, vamos dizer, uma crise ecológica. Uma crise que não tem manifestações concretas. Crise que até hoje, ela é mais uma previsão do que uma realidade. Você tem crises ecológicas localizadas, como, por exemplo, teve o negócio de Chernobyl, tá? Mas acontece que crises ecológicas localizadas existem desde que o planeta apareceu. Por exemplo, o deserto do Saara não é um deserto natural, ele surgiu de uma catástrofe ecológica. Ali, antigamente, havia floresta ali e sumiu tudo. Então, essas crises ecológicas existem desde que o mundo é mundo. E essa história de que é a indústria, a tecnologia que está criando, fala, olha, isso é apenas uma hipótese que jamais foi provada. Né? Ao contrário, você vê que a tecnologia, ela pode criar crises ecológicas locais, como criou em Chernobyl, ou, por exemplo, em Pequim, Beijing, onde a poluição é absolutamente irrespirável, ninguém pode sair de casa. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia é responsável por novas modalidades de integração do homem na natureza que são um sucesso espetacular. Quer dizer, quando você anda aqui pelo interior dos Estados Unidos, né, onde você tem uma forma de vida que não é mais urbana, mas também não é rural, né? O nosso sociólogo Gilberto Freire chamava de civilização rurbana, né? Que era meio rural, meio urbana. Você vê que isso é um sucesso ecológico absolutamente espetacular. São formas de existência social onde você tem todos os confortos da tecnologia e, ao mesmo tempo, a natureza está respeitada. Né? Vamos dizer, é a medida mais revolucionária de todos os tempos, que é a implantação de um governo mundial, que vai não apenas centralizar o poder em escala planetária, mas vai mudar a própria natureza do fenômeno chamado Estado. E isso tudo está para acontecer baseado num relatório que foi todo montado por meio de fraude.